Afinal, por que a gente adoece? Oi, gente, eu sou Ana Paula Travassos, eu sou terapeuta floral e eu tô aqui hoje para falar a respeito dos porquês que a gente adoece. Então, para começar, eu preciso lembrar do que Bach dizia. Segundo a terapia floral, que foi desenvolvida por Eduardo Bach, ele dizia o seguinte, que quando uma pessoa adoece, há um desequilíbrio numa emoção que aconteceu e que acabou levando essa pessoa até o estado de doença. E por que isso acontece? Isso acontece quando há uma desconexão, quando há um desequilíbrio entre a mente e a alma. Eu já falei um pouco mais disso em outro vídeo. No entanto, quando a gente pensa um pouco mais sobre isso, a gente percebe também que ao longo da nossa vida, quando nós vamos crescendo, a gente não é ensinado a se questionar a respeito da doença. Nós não somos educados para perceber que a doença tem um porquê. A gente é educado para entender que a gente adoece, mas por que a gente adoece? É uma pergunta que a gente nunca se faz. Bem, então, para entender melhor isso, a gente sabe como as doenças surgem, então vamos falar um pouco da doença. O que é a doença? A doença é a manifestação corpórea, seja ela física, emocional ou psíquica, mas é uma manifestação nesse estado aqui que nós estamos agora. E essa manifestação se torna clara e numa forma em que nós chamamos de doença, para que a gente possa olhar para isso e perceber que há algo errado. Porque se essa doença é a manifestação de um desequilíbrio, é preciso que ela aconteça para nós estarmos conscientes disso. A doença é a manifestação desse desequilíbrio, que eu mencionei anteriormente, que é essa desconexão entre a mente e a alma. Muito bem, mas quando a gente pensa numa doença, eu acho bem legal dar um exemplo. Vamos falar da ansiedade. A ansiedade é uma doença que tem acometido muitas pessoas ultimamente, naturalmente, até por conta do mundo moderno. Não precisaríamos estar passando por outra coisa que senão vivendo nesse mundo. E a ansiedade é algo que acomete a muitas pessoas e que traz um grande sofrimento. Então, o que é a ansiedade? É um estado onde a gente tem a sensação de iminência, ou seja, de que alguma coisa vai acontecer imediatamente agora. Eu não sei o que é, eu não sei de onde vem, mas vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E a gente sente uma angústia e existem os sintomas como uma emoção, vem de uma emoção muito forte. Existe um estado, às vezes, corpóreo mesmo. As mãos começam a suar, pessoas que relatam a falta de ar. Tem gente que acha que está na iminência, ou seja, que está à beira da morte. Elas não entendem por quê, mas elas não controlam isso. Bom, mas tem um detalhe nisso que eu acho muito importante ressaltar. Quando essa pessoa tem uma ansiedade, qualquer pessoa, via de regra, ela tem uma ansiedade, existe uma emoção que faz com que essa ansiedade exista, com que essa doença exista. Essa emoção que está por trás da ansiedade é o medo. O medo está sempre incluído nos estados de ansiedade, inclusive de ansiedade crônica. Esse medo se cronificou. Só que, vamos dar um outro exemplo. Uma pessoa presenciou um assalto, ou foi assaltada, ou ela sofreu uma agressão, foi maltratada. Depois que passa essa situação, esse pico da situação, ela respira um pouco e fala, bem, agora eu tô livre. E aí, às vezes, ela sai na rua de novo, em algum momento ela vê uma movimentação de pessoas um pouco diferente, ela se assusta. Ou então ela escuta um barulho e ela se assusta. E ela vai achando que isso tudo é normal. E eu quero chamar a atenção justamente para isso. Isso não é normal. Não é para nós nos assustarmos ou sentirmos medo de tudo, a todo tempo, a qualquer coisa. Se você se sente assim, existe alguma coisa errada. Isso não é normal. E é exatamente aí que mora a cronificação de alguma coisa, porque isso vai acontecendo, vai se intensificando e a gente não vai percebendo, até que em algum momento isso vira uma ansiedade. Ou seja, de onde isso começou até a doença efetivamente, a gente não percebe esse caminho. Esse é um processo que a gente não vê, porque ele não é muito claro. E é aí que entra, então, a manifestação maior e eu diria mais dolorosa disso, que é a doença.
Então, por que isso é importante para a gente? Isso é importante diante do floral de Bach? É importante porque, como eu disse algumas vezes, e volto a repetir, vou dizer isso muitas vezes, porque isso para mim é fundamental na terapia do floral de Bach, é para saber da origem do sofrimento das pessoas. É saber de onde isso começou, qual foi a emoção que iniciou esse sofrimento que até levou a uma doença crônica. Para a gente saber desse processo, para a gente entender isso, a gente precisa saber de algumas coisas, como isso que eu acabei de dizer. E por que isso é importante para o floral? Quando a gente sabe disso, a gente sabe como melhor ajudar alguém. Se você está buscando a emoção que está por trás da doença, saber como a doença se forma, de onde vem a emoção, como é que ela pode se movimentar e a gente não perceber, é muito importante para quando a gente vai observar o outro para indicar um floral. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Para o pessoal que está lá inscrito no Telegram, todo dia eu deixo um minuto floral lá, é bem legal. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, deixa no direct do Instagram, no Face, no YouTube. Escreve em qualquer uma das plataformas que eu sempre vou responder a vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.